Alguns homens dizem que as mulheres não são interesseiras. Vá para o tribunal de divórcio, faça isso. Vá para o tribunal de divórcio, e logo você aprenderá que cada mulher neste planeta quer seu dinheiro. Todas. Nunca ouvi uma mulher falar num tribunal: eu não quero dinheiro, só quero divórcio. Que para que elas tivessem o direito de serem reconhecidas como alguém que pode ter propriedades diante de um relacionamento, tal, isso foi uma luta. Foi uma luta de quem? Das mulheres, ao longo da história da sociedade. Manosfera e feminismo radical. Se você é algum integrante dessas duas grandes ramas, ou se você é uma pessoa que enxerga de fora com curiosidade, inclusive sem entender como que funciona, o que alimenta essas duas comunidades, fica aqui comigo e vamos analisar profundamente, entrar nesses fóruns, discutir o que eles conversam, sobre o que eles se baseiam e o principal, o que tem tão semelhante entre esses dois movimentos. Prazer, meu nome é Sherlen, eu sou junguiana e eu estou aqui para discutirmos juntos e entender melhor sobre esses dois movimentos radicais. Por favor, eu espero que você assista esse vídeo até o final, antes de ficar bravo, No, God! Porque só assim poderemos ampliar nosso debate e reestruturar essas nossas barreiras. Para entendermos melhor a manosfera, eu trouxe alguns pensamentos que eu recolhi de algumas comunidades muito grandes no Reddit e vai nos ajudar a entender melhor o que eles falam lá, sobre o que eles se baseiam, para vocês terem uma ideia. Mulheres modernas querem vingança por crimes que elas nunca sofreram, contra homens modernos por crimes que eles nunca cometeram. Como algumas mulheres ganham controle sobre homens? Mulher australiana pede restrição a todos os homens que trabalham em creches para proteger crianças de agressão sexual. Nesse daqui teve bastante comentário de usuários que se sentem indignados sobre isso, falando que as notícias que eles recebem são inundadas sobre mulheres que fazem mau uso do poder delas. Vários outros posts que trazem esse assunto. Esse professor é acusado por relacionamento com um garoto de 14 anos, depois de manipulá-lo. Por que a saúde mental masculina ainda é tratada como secundária? Olha que interessante, essa procura por validação, né, da saúde mental masculina. Esse outro. Meu irmãozinho tá sendo zoado por uma menina na escola e a professora não faz nada. Também, né, nessa ideia de que mulheres também podem ser potencialmente agressoras e talvez por serem mulheres se faz vista grossa. Vemos vários usuários que trazem relatos sobre mulheres cometendo ações que parecem ações associadas ao comportamento masculino agressivo. Então vemos vários usuários compartilhando, mostrando casos onde mulheres são potencialmente agressivas também. Podemos observar uma validação. Tem homens falando como eles se sentem, como eles não são tão acolhidos, e eles são validados entre eles. Infelizmente, os homens às vezes não têm um espaço onde eles podem se abrir, podem conversar, podem chorar, falar sobre suas dores. Então essas comunidades servem como uma validação e para eles lembrarem que eles não estão sozinhos. Eu separei para vocês um caso que me chamou muita atenção e é um pouco polêmico assim, mas eu acho que vale a pena analisarmos juntos. Mas calma, vamos ver os comentários até o final. Um homem deveria ter direito a abrir mão da paternidade? What the fuck? Se um homem e uma mulher ficam íntimos e a mulher engravida, o homem deveria ter a opção de abrir mão da paternidade dentro de certo período, tipo algumas semanas da gravidez. Se ele escolher sair fora, a mulher pode abortar ou ter o filho. Se ela escolher ter o filho, a responsabilidade é só dela, e o homem não teria direito sobre a criança. Seria totalmente decisão dela determinar se ela tem condições de criar uma criança sozinha. Se você argumentar, mas ele engravidou ela, eu responderia. Ela sabia que estava transando sem proteção e entendeu as possíveis consequências para o corpo dela. Ela ainda deu o consentimento, então ela é responsável por engravidar. Se ela não queria engravidar, ela poderia ter pedido para o homem usar proteção. Se ele se recusasse, ela poderia ter recusado a continuar. E se ele forçasse, isso seria claramente um. O homem também entende as consequências para o corpo dele, que no caso são basicamente nenhuma. As mulheres têm o poder da reprodução e com o poder vem a responsabilidade. Ela engravidou porque deu consentimento para o homem, por mais duro que possa soar, mas é verdade. É bem pesado, né? Mas vamos ver aqui uns comentários. É uma discriminação enorme e óbvia contra homens que nunca é mencionada em lugar nenhum. Feministas, e na verdade muitas mulheres, vivem dizendo que são as únicas responsáveis pela própria vida,
Mas quando tem pensão para receber, de repente aparece um rastro de papel que leva ao esperma. Eu apoio totalmente os abortos de papel para homens. Se as mulheres podem interromper uma gravidez à vontade, então os homens também deviam poder sair fora à vontade. Se uma mulher não tem permissão para abortar, então o homem também não deveria ter permissão para abortar. Justo é justo. A maioria dos comentários giram ao redor desses tipos de comentários apoiando a pessoa que fez essa observação, mas tem comentários que discordam. Desculpa, mas não curto isso. Lutar pelos direitos dos homens enquanto ignora as responsabilidades deles não pega bem. Não te faz melhor que as feministas que você está criticando. Na visão de um MRA, é melhor para os meninos ter os pais biológicos na vida deles. E eles também não merecem ter seus corpos mutilados ou destruídos logo após o nascimento ou enquanto estão na barriga. Me pareceu uma visão super coerente. Nesse caso, que aparentemente é realmente machista, onde quase todos os homens concordam, aceitam, com exceções de um ou dois, a maioria tem essa mesma ideia ou concorda com esse ponto de vista. Eu confesso pra vocês que quando eu vi esse caso, à primeira vista, né, quando eu tava começando a ler, eu falei, que barbaridade é essa? Como que um homem se dá o trabalho de escrever isso? Mas depois lendo, eu percebi que é uma ideia que eu já tinha pensado, não exatamente assim, mas eu já tinha essa noção de responsabilidade feminina. Sabe? Eu sempre, desde muito nova, eu falei, não, eu que tenho que me cuidar, eu que tenho que fazer isso, aquilo. Então, por essa parte, tem muitas mulheres que ainda não sabem ou fingem que não conhecem essa responsabilidade ou que acham que elas são obrigadas a fazer tudo o que o homem quer, como ele quer, para agradá-lo. Isso daí é um defeito muito grande das mulheres acharmos que devemos exceder nossos limites por causa do parceiro ou de alguém que a gente gosta. Mas a ideia de tirar totalmente a responsabilidade do homem é uma coisa que também não me parece legal, porque você também é uma pessoa que sabe o que acontece quando as pessoas têm relações sem preservativos. Então também cabe a você a ter, né, a autonomia de falar, não, vamos fazer isso, se responsabilizar, não só falar, é a mulher que tem que lidar com tudo isso. Então eu concordo em partes. Porque sim, eu acho que a mulher deveria ter uma maior conscientização sobre o que ela está fazendo, sobre o corpo dela, sobre as consequências e tudo mais. E saber que você tem muita responsabilidade nisso e não querer só obrigar, né, jogar tudo no colo dos homens. Mas os homens também entender que é hora de amadurecer, né? Se ele sabe que ele não quer ter filhos, então ele tem que se cuidar, ele tem que fazer isso, aquilo. Ele também tem que procurar encontrar moças que também queiram se proteger e ele também, que parta dele se proteger. Entender como algo bonito, algo, nossa, eu tô fazendo meu papel de homem, eu tô me comportando como um homem ao querer usar um preservativo, ao querer ter cuidado sobre o que pode acontecer depois desse encontro com essa moça. Então isso daí mostra uma atitude muito matura, tanto do homem como da mulher. Eu gostei muito de fazer essas análises, porque a gente encontra vários pontos de vista diferentes que faz você pensar e ter uma nova ideia ou reformular aquilo na sua cabeça. Por isso eu acho muito importante esses debates. Mas infelizmente, quando se junta uma feminista e um homem masculinista, um homem machista, sempre é treta, sempre é briga, falta de respeito, é uma coisa que parece, meu Deus, parecem duas crianças brigando. Eu nunca consegui ver uma discussão assim educada, coerente, onde um escuta de verdade, querendo entender o outro lado da pessoa e o outro também responde à altura. Então eu acho que faz muita falta debates assim coerentes, onde o outro esteja disposto a entender o outro lado, porque às vezes te enriquece muito. Agora que vimos mais sobre a manosfera e sobre o que eles debatem, vamos analisar comunidades feministas. O que elas falam, qual que é a dor, o que alimenta a ideia delas. Cantada não é inofensiva, é agressão metafórica. Queria compartilhar porque tá me consumindo. Para de rotular maquiagem como algo empoderador para as mulheres. Então vemos uma procura por validação também aqui. Se a mulher média agisse como um homem médio, ela seria chamada de vadia ou outro xingamento. Também, né, procura validação, talvez alguém que tenha um comentário onde a sociedade julga ou fala que é inadequado. Vemos novamente mulheres trazendo casos onde o outro sexo é o opressor, casos onde homens fazem isso, aquilo, matam, machucam, e também uma procura por validação, né? Vemos meninas, mulheres trazendo problemas reais, frustrações reais e precisando ser validadas e apoiadas entre elas. Tem muito esse senso de comunidade, onde eu falo minha dor e alguém me valida. Eu separei esse post publicado na comunidade, onde falam sobre um pai que assassinou a própria filha simplesmente pelo fato da filha bancar ele. E para ele, ser bancado por uma mulher
foi demais. Em relação a essa notícia, a maioria dos comentários é de indignação. Infelizmente, homem é tudo igual. Esquece filha, eles ficam putos quando a mulher começa a ganhar mais. Como um cliente homem me disse que uma vez isso incomodava ele. Eles simplesmente não gostam quando uma mulher se destaca. Que Deus me livre. Outro comentário. Meu avô fez minha avó largar o emprego incrivelmente bem pago porque ela ganhava mais do que ele. Eles são tão patéticos, eu não sei como não odiá-los como um todo. Meu Deus, bem pesado, provavelmente é uma menina mais nova. O ódio que a sociedade tem pelas mulheres é tão grande que, em vez de parabenizarem esse cara pela filha, estavam tirando sarro dele. Não faz sentido nenhum. Aí onde você, engloba a sociedade como um todo, coloca a sociedade num quadradinho, colocando como se todos odiassem as mulheres, o que obviamente é uma falácia. Obviamente é um caso bem pesado. E o que me chama mais atenção é como ele ativa uma dor coletiva nas mulheres. Esse post teve bastante interação e as mulheres traziam à luz dores ou coisas que tinham sido ativadas por esse gatilho. Nesse outro artigo que fala sobre o porquê os homens sentem essa necessidade constante de humilhar as mulheres, a autora do post estava explicando, que não importa o assunto, as coisas que se falem, o homem sempre vai procurar denegrir a imagem física da mulher. Vendo os comentários, vemos que várias mulheres acham que isso está totalmente relacionado ao ego masculino. É uma jogada de poder. Pessoas que não têm controle sobre suas vidas sentem a necessidade de menosprezar os outros para se sentir melhor. A maioria das mulheres se sai melhor do que os homens, em geral, quando se trata de educação, rede social e saúde. Isso também é uma falácia. Não existe nada que prove que a mulher sempre se sai melhor do que o homem nessas coisas. Então vemos de novo uma generalização envolvida por uma crença que é disfuncional. Porque no fundo eles são inseguros e têm um baita complexo de inferioridade. Então eles menosprezam as mulheres para se sentirem bem consigo mesmo. Gorda, velha e feia são os insultos preferidos deles porque acham que nosso único valor é a atratividade física. Porque eles percebem a rejeição em todo lugar. A mulher está falando, oi, tudo bem? Ai, ela está me rejeitando. Vamos insultá-la. Sobre esse segundo caso, quando eu parei para ler os comentários e ver que várias mulheres se sentiam identificadas, eu parei para tentar lembrar, assim, quantas vezes os homens entraram nas minhas fotos, nos meus vídeos para comentar sobre minha aparência. Antigamente, quando eu criava vídeos no YouTube apenas para as mulheres, ensinando coisas para as mulheres, tinha homens que vinham falar e criticar o meu modo de pensar, julgando minha maquiagem, ou falando que eu só era bonita por isso, por aquilo. Coisas que não tinha nada a ver com o que eu tava falando. Então, sim, eu lembrei que às vezes acontece dos homens virem e julgar tua aparência, sendo que você nem tá falando sobre isso. O que me levou a perguntar pro meu noivo, por que acontecem essas coisas? O que leva um homem qualquer a comentar uma foto de uma pessoa que ele nem conhece, um vídeo de uma mulher que ele nem conhece, e atacar justamente a aparência dela? A resposta que ele me deu me deixou pensando e fez um triplex na minha cabeça. Ele falou, mulheres também são X. Mulheres atacam e insultam outras mulheres o tempo todo. E eu falei, mas não, os homens fazem isso muito mais do que as mulheres. Não é possível que as mulheres também critiquem pessoas que elas não conhecem. Assim, o que me levou a pesquisar e ver se realmente era verdade. Entrei lá no Instagram e fui dar uma olhada. Nesse caso, eu peguei aqui a Yasmin Brunetti, que eu vi que é um Instagram polêmico, que tem bastante seguidoras mulheres. Então, eu vim dar uma olhada aqui em algumas fotos dela e nos comentários. O Rodriguinho destruiu o psicológico dessa mulher. Ela era lindíssima e carinha muito triste. E tem 2.616 curtidas. Não sei, pra mim ela ainda parece bem linda naquela foto. Mas vamos continuar. Tem que falar que é bonita, porque senão é inveja. Se ela tá assim, então vou me aceitar. Com esse comentário, ela está falando que ela é famosa, ela tem dinheiro e ela está aparentemente feia. Então, quem sou eu? Eu logo devo me aceitar como uma pessoa imperfeita. Parece, inofensivo, mas é bem cruel. Graveto. Outra moça também muito simpática comentou. Gente, só uma pessoa que já foi magra, bem magra mesmo, sabe como que é triste assim lidar com esses comentários. Quem ligou um motor nessa carcaça de peruca? Quanto tá o quilo de ossos? Zoada. Nossa. Isso que são pessoas que provavelmente te seguem, e, não sei, tem algum apreço por você. O outro post foi esse da Anitta. Desde que ela fez a cirurgia, as pessoas estão comentando bastante sobre ela. Então vamos dar uma olhada. Pra que foi mexer? Ficou feia. Nariz tá lembrando do Michael Jackson. Tá feio. Gente, pra ninguém no mundo a comparação com o Michael Jackson é um elogio. Ficou mais feia.
além de estar novamente denegrindo a imagem dela, está falando que ela já era feia e ficou mais feia, né? Nariz de Michael Jackson, feia demais, que ela está horrorosa. Uma senhora aí bem educada também. Gente, é horrível. Não é que é verdade? Quando eu via tantos comentários muito cruéis vindo de mulheres, atacando outras mulheres que não eram nem tão estranhas, nem tão feias assim como elas falam, me deixou um pouco triste. Você que é mulher, você sabe exatamente como é difícil lidar e se amar e se respeitar e gostar do seu corpo. E você sabendo a dificuldade que temos de nos amar, nos respeitar, daí você vai inconscientemente e joga um comentário assim, tipo, zoada. Gente, isso daí é muito forte. E não falamos de criança, falamos de pessoas adultas comentando essas coisas. Então, me levou a pensar sobre, né, aquele post na comunidade. E era um post que não é certo, não é verdadeiro. Porque também existe isso na parte das meninas. As meninas também atacam outras mulheres continuamente em relação à sua aparência. Muitas curtidas e comentários, e sim, eu me sinto assim. E no fundo, estamos atacando uma atitude, um comportamento humano. Infelizmente, existem pessoas muito horríveis, tanto homens como mulheres. Eu não sei se existem mais do que antes, ou igual, ou menos, porque eu acredito que na história sempre teve pessoas muito ruins. Mas hoje as redes sociais deixam mais evidentes, né? Dá pra ver que uma pessoa lá do outro lado da cidade, do país, faz questão de incomodar você aqui e falar coisas e mandar coisas e não pensar no que está falando. E sem contar, né, o tipo de violências que ocorrem. Então, infelizmente, é uma condição humana. Humana entre aspas, né? Porque isso é tudo o contrário do que é ser um ser humano. Mas isso acontece dos dois lados. E é isso que me levou a pensar em que esses dois grandes movimentos, no fundo, são a mesma coisa. No fundo, é tanto homem como mulher pegar uma ferida profunda, uma sombra, alguma coisa que todos os teus antepassados viveram com isso, lidaram com isso, cutucar ela, abrir ela, fingir que a gente está te acolhendo, abraçando, mas no fundo te usar para você direcionar o ódio ao ódio daquela pessoa. Muitas vezes as pessoas que direcionam o movimento são pessoas profundamente machucadas e feridas. Aquela feminista teve algum homem que fez alguma coisa muito cruel com ela, aquele machista teve alguma mulher que foi muito cruel com ele, não reconheceu ele. Por causa da minha carreira peculiar, certas coisas ruins pelas quais eu passei. Só o que me interessa nas mulheres hoje é tipo o que você falou antes. Então ele tem essa dor e ele finge que tá te acolhendo e validando, mas no fundo ele tá te usando para você também se alimentar com uma dor que talvez não é sua e direcionar ela para o outro sexo. Então não tem sentido você só direcionar toda a sua raiva a um gênero, porque os dois são ruins e daí você está criando mais pontes e sem querer alimentando mais discursos de ódio, discursos violentos. Por isso, para mim, essas comunidades são muito nocivas. É muito cruel você usar da dor de alguém, normalmente uma pessoa mais nova, uma pessoa mais ingênua, para você plantar sementinhas de ódio. Onde não deveria ter ódio, deveria ter pontes, tá? O ser humano fez coisas horríveis e continua fazendo coisas horríveis, mas o que vamos fazer para isso mudar? Como que a gente vai acolher isso, transformar isso, impedir que se repitam ciclos? Eu sei muito bem que as feministas não gostam de ser comparadas ou identificadas com as meninas que trabalham com o próprio corpo, que fazem conteúdo na internet, que se esforçam para produzir visando alcançar o público masculino. Mas elas não sabem que essas moças se apoiam na ideia de que meu corpo, minhas regras. Eu posso mandar e fazer o que eu quiser comigo. E os homens são pessoas más, hostis, e eu tenho que atacá-los, eu tenho que aproveitar-me deles. Então, mesmo essas meninas não sendo feministas, elas têm uma coisa que se origina nessa ideia, nessa liberdade, que foi uma coisa que trouxe o feminismo. Então, sem querer querendo, nossas ações têm consequências e nos afetam de modo coletivo. Esse vídeo não é para falar que um é certo, um é errado. Ao contrário, foi para mostrar que os dois estão errados, porque os dois são polaridades extremas, não precisam ter essas polaridades. É muito bom você reconhecer, ser validada pela sua dor, talvez as dores das suas antepassadas, dos seus antepassados, mas se curar disso, tentar ter ferramentas para você instruir as pessoas mais novas, como elas podem se cuidar, como que elas podem se proteger, como que podem fazer isso, aquilo, se comunicar melhor, os homens aprender como lidar melhor com as mulheres, conversar melhor com elas, entender o lado feminino, as mulheres como ensinar, né, porque
porque às vezes a gente esquece que esses homens machistas, esses homens violentos, são filhos de mulheres que tiveram eles e educaram eles. Ainda falando sobre pontes, ainda no Reddit, eu achei algumas comunidades super legais, onde serviam para orientar, discutir, debater de maneira muito saudável sobre as inseguranças. O que leva uma menina bonita a ficar com um cara feio? É a pergunta que abriram nesse fórum. Meu caro amigo, às vezes, por mais raro que seja, as pessoas simplesmente se apaixonam. Eu mesmo estou gostando de um garoto que não é lá essas coisas na aparência, mas eu não ligo. Não é por dinheiro, aparência ou qualquer coisa assim. É porque eu realmente amo ele. É uma moça ali que comentou nesse post. Daí teve outros comentários, né? Abriu o debate para outros homens se expressarem. Mano, eu sei me expressar, tento ser amigo e um ponto seguro. Mas simplesmente ela tá sendo rude por absolutamente nada. Daí alguém comentou, né? O comentário desse moço. É, irmão, são casos e casos. Se não te agrada, pula fora e procura alguém que feche contigo. Sei que é fácil falar, mas querendo ou não, é a solução. Já estive na sua situação, já fiquei com uma menina meio rude também e que chegava a me chamar de frouxo quando eu tentava ser compreensível com ela ou coisa do tipo. Ficar nessa só vai dar paranoia sobre si mesmo. Um ótimo conselho, né? Uma pessoa já experiente falou sobre o caso dele e falou que realmente o problema aí era a moça. Já fiquei com um menino que eu juro por tudo que realmente parecia o Cid da Era do Gelo. Posso afirmar, é lábia. No meu caso, ele só me usou, mas o cara realmente tem que saber conversar ou ter um jogo de olhar bom, sem parecer esquisito. Só isso, e ele já tem o que dizer com qualquer pessoa que não liga para a aparência. Olha só que legal, uma moça contando, né, a experiência dela. Assim como existem centenas de outras moças que realmente não ligam em nada para a aparência ou para o dinheiro. Perguntei para minha esposa e ela falou que é porque sou engraçado e faço ela se sentir especial. Então tá aí o motivo. Já parou para se ouvir? Olha o tipo de mina que você procura. Aposto que mira na aparência de patricinhas padrão, em vez de procurar gente de conteúdo. Aí uma moça que provavelmente ela sabe, né, que existem bastante mulheres disponíveis, bastante mulheres que não ligam para a aparência, porém esses mesmos homens que não querem mulheres interesseiras são interesseiros. Existe algum cara hétero que tem medo de mulher além de mim? Ainda estamos no fórum masculinos, né, na ideia de criar pontes entre o masculino e o feminino. Não é medo, amigo, isso é timidez, no grau máximo. Para você ganhar confiança, comecei chegando nas feias. Olha a dica dos amigos. Mas até as feias me dão medo. Olha só que legal como eles vão realmente conversando, expressando sua dor, seu medo, mas se orientando com conselhos reais, com conselhos que vêm da transformação e da experiência. Tô perdendo aos poucos. Hoje em dia só tenho medo de quebrar o gelo mesmo. Depois disso, consigo conversar normalmente. O que eu acho foda é os outros caras ficarem ridicularizando isso, como se todo mundo já nascesse sabendo. Isso normalmente acontece porque você é inseguro consigo mesmo. Existe algo em você que precisa melhorar. Como dá pra ver, quanto mais inseguro é tanto o homem quanto a mulher, mais ele vai ter vergonha, medo de se comunicar com uma pessoa que ele considera atraente ou intimidadora. Calma, não é pra chegar em todos e sair falando com quem não quer. Mas a partir do momento em que você tem um contexto para começar uma simples conversa, é só deixar fluir. O fato de ser feio não impossibilita nada, pois essa é uma afirmação sua. Muitos caras feios têm mulheres lindas, mas eles são seguros de si. Têm postura, são verdadeiros, têm atitude, educação. Mulheres não olham para essas belezas físicas como nós. É diferente. Olha só, um homem muito sábio dando um comentário super lúcido e super verdadeiro com o que é a realidade. Agora, vindo para o público feminino, né, eu vou ler alguns assuntos que eu achei super importantes que elas são. Foi inapropriado postar foto de roupão de banho? Daí ela explicando sua dor, né, onde eu postei a foto, depois fiquei me perguntando se era apropriado ou não. É uma dúvida muito válida. Muitas mulheres ainda querem se expressar, mas às vezes têm medo de se expressar demais ou cair na vulgaridade, né? E olha só os comentários, que legal. O quão sexual você é percebido pelos outros provavelmente dependerá parcialmente do seu tipo de corpo, infelizmente. Mulheres com certas propriedades sempre serão vistas como luxuriosas, independentemente de como se apresentem. Confie no seu instinto em qualquer cenário. Se parecer errado, pode valer a pena avaliar mais detalhadamente, mas nunca culpe o seu corpo por outros interpretá-los. Minhas preferências nas redes sociais é: se estou duvidando da adequação de algo que postei, eu o excluo. Tento confiar no meu instinto. Na pior das hipóteses, você está apenas sendo cauteloso demais. Isso não pode ser mal nesse reino. Você já se sentiu bonita o suficiente? Não importa quanta maquiagem eu adicione ou quantas roupas eu compre, nunca me sinto bonita o suficiente. Ou eu faço, mas apenas por um curto período. É como um ciclo sem fim, sempre perseguindo alguma coisa. Outro desabafo, né, procurando validação. A beleza está nos olhos de quem vê. É tudo relativo. Com quem você está se comparando, se é que há alguém?
Super real isso daí. Realmente, às vezes, nos comparamos com pessoas que são super diferentes a nós e somos nós mesmos que não estamos olhando nossa beleza. Sinto que quase todas as mulheres podem se identificar com isso. Eu também posso, com certeza. Não estou totalmente satisfeito comigo mesmo. No entanto, sinto que quando consertei certas coisas, posso finalmente fazer as pazes comigo mesma e me sentir mais feminina, o que eu gosto. Outro compartilhamento muito interessante. Não faço ideia de como ser mulher. Oi, então, crescendo, meu pai sempre quis um filho e me tratou como ele teria tratado um filho. Eu supri tudo que era feminino para fazê-lo feliz e agora eu não sei como ser feminina. Eu não sei como me vestir ou agir. Eu sinto que pareço um homem o tempo todo e odeio minha aparência e quem eu sou. Alguma dica? O que torna uma mulher feminina? É algo que estou aprendendo também, talvez isso ajude. Eu gosto do canal The Family Fans no YouTube, ela deu uma lista. Eu sugiro que você assista vídeos no YouTube sobre nutrir sua feminilidade, algumas das minhas youtubers, blogs, outra, né, que tá mostrando que ela se espelha em outras figuras femininas que ajudam a suprir ou melhorar essas coisas que elas querem conscientemente melhorar em si mesma. As perguntas, as enquetes trazem dores e sofrimentos comuns, mas também trazem comentários de pessoas reais que já passaram por isso e estão ali para ajudar, não para passar a mão na nossa cabeça e falar que não, os homens são horríveis, as mulheres são horríveis, não. Mas para criar pontes, para falar, sim, é difícil, essa fase é horrível, ainda mais se você não é atraente, ainda mais se você não tem dinheiro, ainda mais é horrível, porém é trabalhável. Então, os conselhos vêm através da transformação e não da vitimização. Então, rejeite essas ideias super extremistas, super generalistas, não confie em ninguém que coloque homens ou mulheres em um quadradinho e fale que todos são assim. Homens que falam que as mulheres não servem, que as mulheres são todas interesseiras, não conhecem minha mãe, não conhecem minhas tias, que estão ali com o parceiro porque amam, porque valorizam essa relação. E os homens também, nem se fala, né? Existem todo tipo de homens, existem homens muito cavalheiros, muito gentis. A mulher que acha, os homens não gostam de mim, os homens fazem isso comigo, os homens isso, aquilo. Às vezes ela pode e deve mudar algumas coisas, melhorar. Isso daí vai fazer ela se sentir bem. E o homem também, em vez de ele pensar, meu Deus, as mulheres são todas horríveis, as mulheres fazem tantas coisas. Não, o que eu posso melhorar? Vamos? Vou receber não, mas depois de um tempo eu talvez vou receber mais sims. E é um processo, e a vida é essa, é uma evolução. Acho que estamos todos aqui para evoluir. Correr do problema e se vitimizar continuamente não parece ser a melhor solução. Então, por isso eu fiz esse vídeo. Eu espero que você não tenha se ofendido, eu espero que você não fique bravo, que você pense, que você analise sobre o assunto e observe como que é seu mundo ao redor, como que tudo tem as polaridades.